Os quatro evangelhos. Continuação de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Que o médium, disposto como está a rejeitar o que não compreenda, pesquise nas suas reminiscências e achará, no seio da sua própria família, exemplo do que nesse terreno pode um homem fazer debaixo das vossas vistas, em vossos dias, nos quais a alimentação rebuscada e a frouxidão dos hábitos amesquinharam as faculdades vitais. Por que havia de ser isso impossível a homens vigorosos, sóbrios, rijos e habituados desde tenra idade ao jejum, à abstinência? Lembrai-vos não só dos costumes antigos do povo hebreu, mas também dos árabes. Tendo em vista a origem espírita de Jesus, a natureza perispirítica do seu corpo, o que já vos revelamos e explicamos nos itens 14 e 31, tendo em vista ainda os fatos e circunstâncias que, ignorados e conservados secretos para os homens até os vossos dias, nós vos acabamos de revelar, relativos ao que a linguagem humana designa por infância do Filho de Maria, vamos explicar-vos o que respeita ao aparecimento de Jesus no templo, entre os doutores, e dizer-vos o que foi feito dele durante os 3 dias que passou em Jerusalém. Jesus foi apresentado no templo pelo irmão de José e pelo próprio José como um dos descendentes de Davi, segundo a linha da sua parentela e a descendência da sua tribo. Decorridos os dias da festa da Páscoa, José e Maria regressaram e Jesus, foi-vos dito, ficou em Jerusalém, sem que eles o percebessem, supondo que estivesse na multidão com alguns dos companheiros de viagem. Caminharam um dia. Buscaram-no entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram àquela cidade para procurá-lo. Será lícito taxar-se de inverossimilhança moral? Será lícito pretender-se incrível o fato de haverem Maria e José, que chegaram a Jerusalém no momento em que essa capital regurgitava de estrangeiros, perdido de vista Jesus, que a seus olhos era um menino de 12 anos, e o terem, quando já de regresso, caminhado um dia inteiro, sem perceberem que o menino não vinha com eles? Só a uma temeridade da ignorância se pode atribuir semelhante pecha de inverossimilhança moral. Jesus, já o dissemos, se afizera desde muitos anos a uma existência isenta dos vossos hábitos e relações. Acostumados à sua vida contemplativa e algum tanto selvagem relativamente aos homens, seus pais não exerciam sobre ele a vigilância que exerceis vós sobre os vossos filhos. Qual a causa da solicitude dos pais com os filhos? A fraqueza, a inconsequência, a ignorância desses pequenos seres que lhes são e estão confiados. Admitir que reconheçam no filho razão, faculdades, desenvolvimento moral que o ponham ao abrigo dos perigos da idade infantil, e achareis natural que os pais se abstenham de uma vigilância inútil e, além disso, fatigante para a criança que é dela objeto. José e Maria pensaram, como se vos disse, que Jesus estava com outras pessoas, com algum de seus parentes ou conhecidos, e, como fossem inúmeros os viajantes e caminhassem através de campos, porque de certo não vos vem a ideia que trilhassem por uma estrada larga, traçada e aberta como as vossas, não tomaram o incômodo de levar suas pesquisas além dos limites que alcançavam com a vista. Só depois de terem perguntado a uns e a outros por Jesus e de se certificarem de que ninguém o vira, é que deliberaram ir procurá-lo. Somente no final do dia se asseguraram de que pessoa alguma o havia visto. Durante a caminhada, pelo dia todo,
nenhuma palavra haviam feito a fim de tomar alimentos. Para a maioria dos viajantes, e nesse número se incluíam José e Maria, os frutos das sebes e das árvores constituíam os elementos principais da alimentação durante o curso da viagem. Tendo voltado a Jerusalém, Maria e José encontraram a Jesus no templo, sentado entre os doutores, os ouvindo e os interrogando. Ao dar com ele, Maria não lhe disse: "Meu filho, como viveste sozinho numa cidade onde és estrangeiro e desconhecido? Quem te recebeu à sua mesa para te sustentar? Onde te abrigaste para reparar tuas forças pelo repouso e pelo sono?" Não. Nada disso, Maria lhe pergunta. Manifesta apenas a inquietação que lhe causara, assim como a José, a ausência do filho, que, sem o saberem, se deixara ficar em Jerusalém, quando, na companhia de ambos, devia regressar a Nazaré. Se Maria não perguntou a Jesus o que dele fora feito naqueles 3 dias, não foi por saber que seu filho não era formado de matéria igual à dela, mas porque sabia, conforme já vos explicamos, que sua existência se afastava muito dos hábitos e das necessidades da infância. A experiência dos muitos anos transcorridos demonstrava isso. De fato, ela o tinha visto praticar a abstinência, ou o jejum completo, por 1 ou por muitos dias, quando permanecia no seio da família, ausentar-se às vezes também por 1 ou muitos dias, sem que nessa alternativa de estada em casa e de ausência houvesse qualquer coisa de regular e de periódico. Que fora feito de Jesus durante aqueles 3 dias? Os que lhe ignoram a natureza espírita e a natureza do corpo, não fantástico, conforme a expressão da ignorância orgulhosa, mas perispirítico, dizem: o que fez Jesus nesses 3 dias? Se aquele menino de 12 anos não andou vagando sozinho durante a noite, quem o acolheu? Quem o recolheu? Semelhantes perguntas são naturais, partindo dos que consideram Jesus um homem, como vós. Entretanto, os que hão estudado as línguas, e também por conseguinte os costumes orientais, poderiam dar testemunho de que não era raro ver-se, sob aquele céu, homens, mulheres e crianças passarem a noite ao relento, envoltos nas suas capas. Em face do conhecimento que vos demos da origem do Cristo, do seu corpo fluídico, de natureza perispirítica, deveis compreender que o menino não se atormentou por uma pousada, não teve que se afadigar para achar um albergue. Os que propõem tais questões deveriam propô-las com humildade, com o sentimento da sua ignorância e com o desejo sincero de se esclarecerem. Não com uma presunçosa incredulidade, negando as manifestações espíritas, a revelação evangélica e a nova revelação, que traz aos homens o segredo de além-túmulo, a ciência das relações do mundo visível com o mundo invisível, a luz e a verdade, as vias e meios de progresso intelectual e moral, pelo saber, pela caridade e pelo amor. Eis o que fez Jesus nos 3 dias que esteve em Jerusalém. Ao abrir-se o templo, entrava com a multidão, e com a multidão saía, quando o templo se fechava. Uma vez fora, e longe dos olhares humanos, desaparecia, despojando-se do seu invólucro fluídico tangível e das vestes que cobriam, as quais, confiadas à guarda dos espíritos prepostos a esse efeito, eram transportadas para longe das vistas e do alcance dos homens. Voltava então para as regiões superiores, onde pairava e paira ainda, nas alturas dos esplendores celestes, como espírito protetor e governador da terra. Ao reabrir-se o templo,
reaparecia entre os homens, retomando o perispírito tangível e as vestes que o faziam passar por um homem aos olhos dos humanos. Quanto à resposta que deu a Maria, nem esta nem José a compreenderam, porquanto ambos, no momento, supuseram que ele se referia ao segundo como Pai, e não ao Pai Celestial, cujo reinado preparava. Os que acham perfeitamente claro o sentido destas palavras, não sabeis ser preciso que me ocupe com o que respeita ao serviço de meu Pai? E entendem que claro devia ele ser também para Maria e para José, uma vez que o anjo lhes anunciara ser Jesus, Filho de Deus. Esses esquecem que em José e em Maria, revestidos da carne, se verificava a imperfeição das faculdades humanas. Desde o nascimento, já o dissemos, Jesus vivia aos olhos de seus pais uma vida ordinária, no sentido de que seus atos exteriores não apresentavam nenhum cunho de singularidade relativamente aos homens, nada havendo neles que lhe caracterizasse a origem extra-humana. A impressão produzida pela revelação e pelos fatos que se lhe seguiram, até ao regresso do Egito, se havia pouco a pouco apagado. O termo pai, referido a José, foi a única coisa que no momento os impressionou, sem que, entretanto, o houvessem compreendido. Tudo que é de carne é obtuso. Se a existência de Jesus não causava admiração a Maria nem a José, é que quando ela pensava na origem do filho, a inteligência se lhe toldava a esse respeito, com tanto mais razão quanto era necessário que a natureza do menino, tal como a revelação anunciara, não fosse ainda conhecida. Não vos admireis de que Maria e José tenham referido ao último como pai a resposta de Jesus, nem de que Maria, dirigindo-se a este, se exprimisse assim: Meu filho, aqui estamos teu pai e eu, que aflitos te procurávamos. Pois que não só Maria se acreditava mãe de Jesus por encarnação humana e ao mesmo tempo divina, milagrosa, como também Jesus lhe chamava mãe. E devendo José passar perante os homens por ser o pai de Jesus, este até então lhe chamara pai. Não vistes que quando José pretendia repudiar Maria, o anjo lhe disse que a tomasse por esposa, sem lhe denunciar a gravidez? Ele, portanto, estava ciente de que devia passar por ser o pai do menino. Com efeito, do momento em que, malgrado ao estado de gravidez, embora fosse esta aparente, a mulher era aceita, o esposo se reconhecia por pai do nascituro. José ignorava quanto tempo devia esse erro durar. Repetimos, no trato com José, Jesus lhe dava o título de pai, o que dirigiu para ele o pensamento de Maria ao ouvir a resposta do filho. Essa resposta de Jesus foi a primeira alusão por ele feita à missão que vinha desempenhar. Cumpria-lhe proferir palavras que repercutissem no futuro. Vos foi dito que ele, no templo, estava assentado em meio dos doutores, escutando-os e interrogando-os, e que todos os que o ouviam ficavam surpresos da sua sabedoria e das suas respostas. Naquela idade de 12 anos que Jesus aparentava quando se mostrou no templo, os meninos se aplicavam à leitura, se informavam da tradição, se preparavam para estudar os comentários dos doutores e apresentavam suas dúvidas aos mestres. Não é exato que nunca discutissem publicamente com os doutores, mas o fato se dava. O menino era provocado para uma discussão pública, sempre que, revelando grande aptidão, podia fazer honra ao mestre. Isso tinha que se dar, e se deu com Jesus. Por ser estrangeiro em Jerusalém e não estar sob a direção de nenhum mestre, nem por isso tomou ele assento no templo entre os doutores, como um desconhecido. Já dissemos que o irmão de José e o próprio José o haviam apresentado como descendente de Davi, segundo a linha da parentela, segundo a descendência da tribo. Assim é
que foi admitido a falar no templo. A princípio, teve que responder aos doutores que eram levados a interrogá-lo. Depois, sentando-se, entrou a discutir, dando-lhes por vez a sua própria lição. Não vos sucede a vós que não prestais atenção ao que dizem as crianças? Ouvir atentamente as que vos parecem denotar uma inteligência, um adiantamento desproporcionados à idade que contam? Como pretenderias que, surpreendidos, maravilhados ante as primeiras respostas de Jesus às perguntas que lhe dirigiram, e ante as primeiras questões que propusera, não impelissem a falar aqueles mesmos com quem ele viera a discutir? Os doutores sabiam-no descendente de Davi, mas, e não é inútil que vos façamos notar, quanto à sua identidade com o menino anunciado pelos magos, difícil lhes fora verificá-la, ainda quando nisso houvessem pensado, visto ignorarem em que família da tribo ele nascera, e estarem completamente tranquilos a respeito ao Messias, graças ao morticínio das crianças. Depois da discussão pública no templo, depois que Maria e José aí o encontraram, e depois de dar a Maria a resposta de que acima tratamos, Jesus partiu na companhia deles e voltou para Nazaré, onde permaneceu com Maria até a época em que, sob a aparência de um homem de 30 anos, começou a desempenhar sua missão publicamente, às margens do Jordão. José morreu algum tempo após esse regresso. Estava finda a sua missão. Que fez Jesus durante o período de 18 anos, decorridos desde que regressou a Nazaré, até a época em que se deu o começo do desempenho da sua missão? Sua aparente vida humana transcorreu dividida entre o labor manual e a prática do amor, isto é, da bondade e da caridade, para com todos os que o cercavam. Passava por viver retirado e buscar a solidão. Cumpria todos os deveres ostensivos da humanidade, do ponto de vista da família e das relações com os pais e com os vizinhos, submisso à lei do trabalho, que ele teria de fazer com que fosse considerada a maior e a mais justa das leis, e adotada por homens que, como vós, se revoltavam contra o seu jugo. Tendo vindo para pregar pelo exemplo, Jesus deu o exemplo, mas, repetimos-lo, sua vida exterior não era íntima e vulgar como a vossa, e o gosto que parecia ter pela solidão o isentava de todas as exigências da vida comum. Maria compreendia e animava esse gosto. Por isso que, conforme já o dissemos, sob a influência dos espíritos, seus protetores, ela tendia sempre a favorecer aquela maneira de viver do filho. Durante o tempo que não consagrava a prática da lei do trabalho por meio do labor manual, à prática da bondade e da caridade, ao cumprimento de todos os deveres ostensivos da humanidade, Jesus se ausentava, afigurando-se a Maria e aos homens que repartia assim o tempo entre os deveres humanos e a prece, sem que jamais o tivessem visto fazer qualquer refeição, tomar qualquer alimento humano, seja em casa com a família, seja a alhures. O que a este respeito vos dissemos, relativamente ao período longo que decorreu desde o seu nascimento em Belém até aparentar a idade de 12 anos, se aplica ao período posterior, que vai do seu aparecimento no templo até o começo da sua missão, sob a aparência de um homem de 30 anos. Maria se habituara a essa existência, tal como vos hemos descrito e explicado. Ele se ausentava, isto é, desaparecia quando o julgavam ausente ou em retiro, e voltava às regiões superiores onde pairava e paira ainda, nas alturas dos esplendores celestes, como espírito protetor e governador da terra. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Nota 48. Suposto que Maria e José nenhum perigo deviam recear para seu filho, uma vez que o anjo lhes anunciara ser ele filho de Deus, como então se explica a ansiedade de ambos quando perceberam que Jesus não regressara com eles?
e que depois de o procurarem entre os parentes e conhecidos, não o encontrando, tenham voltado a Jerusalém para procurá-lo ali. Já vos dissemos que Maria e José, revestidos da carne, estavam necessariamente sujeitos à imperfeição das faculdades humanas, que Jesus, aos olhos deles, vivia a vida ordinária, no sentido de que seus atos exteriores não apresentavam nenhum cunho de singularidade relativamente aos homens, de que nada lhe caracterizava a origem extra-humana, que a impressão produzida pela revelação e pelos fatos que se lhe seguiram até ao regresso do Egito se havia pouco a pouco apagado, que tudo que é de carne é obtuso, que se a existência de Jesus não causava espanto a Maria quando pensava na origem do filho, é que sua inteligência se encontrava a miúde turbada a esse respeito. Não esqueçais que Jesus, aos olhos de Maria e de José, tinha como eles um corpo carnal e uma vida frágil. Não esqueçais que o anjo dissera a José que levasse o menino para o Egito, a fim de o subtrair à ação de seus inimigos. A lembrança dessa revelação e desses fatos lhes acudiu quando notaram que o menino estava perdido, que não voltara com eles, que ficara em Jerusalém. Que há de surpreendente em que, recordantes da revelação e dos fatos, os dois se tornassem por isso mesmo inquietos? A fuga para o Egito aos olhos de Maria e de José, como aos olhos dos homens, teve por fim a preservação da vida do menino. Na realidade, porém, consideradas a utilidade, as condições e o desempenho da missão terrena de Jesus, os frutos que devia produzir, aquela fuga não teve por fim, segundo os desígnios do Senhor, preservar a existência do menino. De outros meios dispunha Deus para consegui-lo, se o houvesse querido, mas sim afastá-lo para o tornar esquecido. Jesus não devia aparecer senão em certas épocas, antes que começasse a desempenhar sua missão publicamente. A experiência humana deve bastar para vos fazer compreender que se ele estivera de contínuo exposto às vistas de todos, as atenções se houveram cansado, e o resultado seria, ao chegar ao tempo predeterminado, não conseguir atuar tanto sobre as inteligências. Acabamos de vos dizer, a fuga para o Egito não teve por fim preservar a vida do menino, de outros meios dispunha Deus para consegui-lo, se houvesse querido. Exprimindo-nos assim com relação aos homens e ao aspecto sob que encaram os fatos? Nenhum ato humano, vós o sabeis pela revelação que fizemos da origem do Cristo, podia atentar contra a sua aparente vida humana, dada a natureza perispiritual do seu corpo. Os fatos, entendei-o bem, e não o percais nunca de vista, nós os consideramos sempre com relação aos homens, e lhes apropriamos a vossa linguagem. Como pôde Jesus parecer aos homens um menino recém-nascido e desenvolver-se, crescer, qual criança terrena, e sucessivamente percorrer, na aparência, as fases do desenvolvimento da infância, da adolescência e da idade viril na nossa humanidade? Esta é uma questão que podias resolver sem a formulardes. O perispírito que servia de invólucro a Jesus se desenvolvia aos olhos dos homens, de maneira a lhes dar a ilusão do crescimento humano. Se vos disse, já que o perispírito não é da mesma natureza do vosso corpo, qual impossibilidade vedes em que, aos olhos dos homens, o perispírito revista aparentemente as mesmas propriedades que tem o vosso corpo e em que os fluidos que o compõem sejam igualmente adstritos e se desenvolverem e aumentarem? Para vos darmos explicação a este respeito, teríamos que entrar em minúcias acerca da natureza dos fluidos, e isso ainda não é possível. Mas porque, à vez de achar impossível que os fluidos reunidos sob a ação da vontade de Jesus tenham seguido marcha progressiva de aparente dilatação aos olhos humanos, um espírito, ainda que inferior, um espírito da ordem dos vossos, pode, não o ignorais, com o seu perispírito, que constitui sua vida, sua individualidade, afetar, revestir, a qualquer instante, todas as aparências, todas as formas mesmo tangíveis, sob a única condição de lhe ser dado tomar de empréstimos fluidos animalizados, necessários à produção
do efeito desejado. Um espírito superior, que tem o poder de assimilar os fluidos animalizados ambientes espalhados na atmosfera, não precisa de semelhante empréstimo. Como pretendereis que um espírito superior, descendo das regiões mais elevadas ao vosso meio, mediante a assimilação de seu perispírito às regiões que tenha de percorrer, não possa, à vontade, figurar as fases de desenvolvimento de um ser humano, pela assimilação dos fluidos ambientes que servem à formação dos vossos seres, e pela dilatação aparente dos fluidos do seu perispírito, assim adaptado e tornado tangível. A poderosa vontade de Jesus, Espírito perfeito, Espírito puro por excelência, reunir em torno de si os materiais necessários à execução da obra e nas condições precisas a que a obra se executasse. Já explicamos que ele constituíra um perispírito apto à longa tangibilidade, humanizado com o auxílio dos fluidos ambientes que servem à formação dos seres terrenos, e que a sua vontade abandonava e retomava. Com esse perispírito, possível lhe era revestir aos olhos dos homens, quando lhe aprouvesse, as aparências da infância, da adolescência e da idade viril, na humanidade terrestre, e figurar a marcha progressiva, as fases de desenvolvimento de uma criatura humana. Dissemos e repetimos: Jesus crescia aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era sempre o mesmo, isto é, espírito devotado, desempenhando a sua missão. Qual é? No sentido destas palavras, sua mãe guardava no coração todas estas palavras. Que no pensamento e na inteligência de Maria, cada vez mais penetrava a confirmação da missão de Jesus. Para ela, como para José, a época até então mais frisante fora a daquela separação por 3 dias. Nas circunstâncias em que se verificou, abrindo ensejo ao aparecimento de Jesus entre os doutores no templo, onde ele lhe deu a resposta que a preparou para compreender que a sua tutela não era necessária. Essa resposta, esclarecendo-os mais e despertando nela, e em José a lembrança da origem do menino, origem que ambos tinham, por divina e milagrosa, os preparou também para compreenderem o caráter e o fim da missão de Jesus. Graças a Deus.